Não, Onde você tá tirando isso? mas você já foi maçom level 33? Não, mas eu já li tudo sobre isso. Ah, você sabe todos os segredos da Não sei, maçonaria? porque segredo é segredo. Exatamente. Eu sei. Você sabe guardar Eu sei segredo? segredos da maçonaria. também. Você já foi maçom? Não, mas eu tenho pessoas próximas a mim Existe que ex-maçom? são Não sei. foram maçons nível 33. É tipo um sacramento? Ex-maçom? Uma vez que recebe, não apaga? Tem sacrifício com animais, tem uma Eu parada. nunca ouvi falar isso, não. Você não sabe. Não deixou, Eu não nunca é ouvi à falar toa. isso. Não é à Você toa não que sabe. proibiu. Você não sabe. Não é à toa que proibiu. Eu também nunca Você ouvi não falar. sabe. Não tô falando do maçom Isso, 1, maçom vai falar 2, da maçom maçonaria, 3. Tem coisa que você não Maçom sabe, não, irmão. 33. 33 pra cima. Eu vou trazer um maçom aqui, nós conversamos com ele. Ah, Ele vai chegar aqui e vai beleza. contar tudo pra você. Aí, Vou beleza. trazer Trouxe- um ex-grã-maçom. Mesmo assim. Como é que é? Grão 30. Grau 33. Eu não confio em nada que leva o nome de ex. Nada. Porque se é ex é porque já não deu certo de primeira. Não é confiável. Não. Eu É não difícil. gosto de É ex. difícil. Eu não gosto de É ex. difícil. Aí acabou a fofoca no mundo. Ah. Não tem. Aí se você falar, não vamos acreditar no que é ex, no que não, deixou de ser. Esse negócio de querer não se tem validar mais. porque eu sou ex isso, ex aquilo, Eu vou não me te diz falar. nada. Ou me diz muito. Eu vou te falar, tem uma máxima que fala, tipo assim, ó. Não vou nem falar isso que o povo vai me cancelar demais. Mas Que é que o é um seguinte, peido, Roberto? se eu largar da Bianca, por exemplo, eu vou ser o ex-marido dela, É. concorda? Ou seja, você faliu como marido. Não, e eu virou vou, ex-marido. eu vou difamar ela pra caramba. Falar, ih, essa mulher aí, ó, não é Então. trabalhadeira nada, essa mulher aí não é gente boa nada, entendeu? Tudo que ela tem, eu vou falar o contrário dela, porque eu tô frustrado também. Você acha que eu vou falar o quê? Mas quando Vou meter você o me pau, fala vou da pensar os defeitos. Bianca, quando você está falando da Bianca, eu entendo muito mais sobre o Roberto. Exato, por isso que eu não largo dela, Isso. pra mim não poder falar isso. Isso, Depois melhor. falar, É. é ele que é o mala ali. Bianca, entendeu? fica Não do jeito que largo, tá, não. fia. Não mexe com largar não, porque ser ex não valida nada. Quem coloca ex na frente do nome não valida nada. Pelo contrário, invalida muita coisa. O que o nome Leão 14 quis dizer pra você a hora que o Papa Leão 14? Ah, eu queria contar pra vocês os bastidores, mas já que vocês não querem saber. Conta. Esse bastidor eu também quero saber, mas eu queria te lembrar uma coisa. Falando do Papa Leão XIV, você sabia que o Cabeleiro acertou isso aí antes? Não, já viralizou, porque esse palhaço Cabeleira fez um acertou. corte no dia, ele me mandou. Eu acertei, vou fazer um corte aqui. Inclusive, o povo tá esperando eu fazer um meia-culpa sobre isso. Só que o povo não sabe, porque vocês estão acostumados a ver recorte, que esse ordinário faz. Mas peguem o vídeo completo e assistam na íntegra. Ele estava falando dos bispos dos Estados Unidos. Privos é bispo no Peru, era bispo no Peru. Na América Latina, não é dos Estados Unidos. Ele nasceu nos Estados Unidos, só que ele era cardeal do Peru. Era o cardeal peruano. Ele falou do cardeal dos Estados Unidos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não acertou nada, ele acha que ele acertou. Novamente, acho. Jamais. Quem sou eu pra acertar a escolha do Espírito Santo? O Espírito Santo veio consultar ele aqui no Araguari. Jamais. Nunca. Conta Nem o- chute foi. A gente tava falando de vários cardeais Falou vários. que eram né? possíveis E nomes. esse. A gente Não, e ele falou é tão mais. cretino que ele fez o recorte Eu pra vi. pegar nós dois. Eu vi. Porque a hora que ele falou assim, vai ser o americano. Eu falei, não tem a menor possibilidade. Por quê? Não tem De relevância ser o- pastoral para este momento a personalidade daqueles cardeais. E não é que eles não sejam aptos ao serviço, mas porque neste momento, o rosto da igreja, que é um rosto de Francisco, porque Francisco deu um rosto, colocou um rosto, Sim. não vai ser um papado de ruptura. Não tem Não é como o ser momento, um papado de né? ruptura, não. Até porque a igreja tem feito avanços magníficos a partir do discurso pastoral. Porque Francisco foi muito Boa. conservador na doutrina. Mas o discurso pastoral de Francisco trouxe coisas à tona, discussões à tona, que são fundamentais para o nosso tempo. Eu acho que, geopoliticamente falando, o Espírito Santo acertou muito em escolher um cardeal Gente, americano, eu não tô até pra fazer acreditando num negócio desse. um Eu não tô contraponto com Trump, né? Donald Trump. Geopoliticamente, o Espírito Santo fez perto demais. Pra fazer Não, um, Rodrigo, pelo amor de pra Deus. fazer um contraponto com Trump. Nossa, minha cabeça... O Não, Donald Trump é um problema no mundo hoje. A gente precisa de Nossa alguém. Aqui, ó, Senhora. padrão. Você entende? Aqui, ó. Ó, Imagina doce, imagina o doce. Isso não é seguinte. doce, gente, isso é bolo. Ele equilibrou a É.
Mas não é pelado. Ele Mas tem outro equilibrou a ali, tem balança, outro não ali. ele equilibrou a balança. Você tem um lado pesando ali, você tem um outro americano O Donald contrabalanceando, Trump pô. é um problema hoje pro mundo, Não né? é, Você precisa não é ter não, um papa cabeleira, que não é. fala O Trump não é um diretamente problema. com o Trump ali. O Trump não é um problema, Não, ele vai não é ser não, a solução, não é não, ele vai não ser é o não. pacificador O das cara guerras, financia guerra no mundo inteiro aí, não é problema, mano. Ele não. vai acabar com as guerras tudo. Olha, quem acompanha esse podcast, igual eu tô aqui 3 anos, escutar o Rodrigo falar mal do Trump e o Roberto defender, você pensa, gente, só sei que nada sei. Sócrates estava certo demais. Demais! É impressionante o que tá acontecendo nessa mesa. Tem ninguém medicado aqui hoje. Ninguém. Eu tô impressionado. Vocês aceitam o mané pelado, gente? Mas eu tô fazendo o equilíbrio aqui, porque ele tá muito extremo. Rodrigo defendendo. E eu me propus Aliás, uma coisa. atacando o Trump. Eu me propus uma coisa agora. Tudo Pedrão, que o cabeleira valeu, querido. falar, eu sou o contrário, entendeu? Agora, só pra dar um Eu ponto de vivi equilíbrio. pra ver isso. Tá vendo? Covid não me levou, tinha esse propósito. Não, tô aprendendo muito com você. Você é responsável por essa mudança, menino, sim. Eu acho que o ser humano ele tem que buscar o equilíbrio cada vez mais. E pra mim, pessoa que defende Donald Trump tá sendo um imperialista, tá sendo um extremista, né? É uma pessoa que quer dar pitaco em todos os países do mundo, quer influenciar o que acontece em cada país e não cuida direito da casa dele. Mas veja que a ideia Falou mais imperialista- sobre você do que sobre as pessoas lógico que falam não, dele. lógico que não. Foi sim, você falou mais sobre você do que sobre as pessoas que Roberto- Bertinho, eu defendem. faço análise geopolítica. Quando você faz uma análise geopolítica, você não fala do indivíduo. Você fala de um todo. Eu estou falando de um todo. Quem te transformou em Isso dá um geopolítico corte, agora? hein? Essa Não, fala do ele Rodrigão agora não vive corte. só de corte. Gostei disso. É. Isso, cara. Mas dá uma nossa liberdade, seu tanto que é bom quando você tá aqui, tá vendo? Já pode... A Gabriela Pode, Não dá Testa. pra gente fazer merda, Não, igual dá a gente não. faz perto de você, assim, sabe? Que você a gente faz um monte de merda. Se tiver almoço com o padre, eu pego a estrada na hora. Moro em São Paulo. Ó, vai ser em São Paulo esse almoço. Mas sei lá, Vai, podemos fazer. pode fazer, a gente vai estar lá. O Leonardo Figueira mandou aqui. A Fé Explicada é um livro de um padre, Léo 13, que chama. Ah, Léo 13. Então não é do Papa, não. Não é o Papa, é um padre. Sobre o catecismo da igreja. O livro é sobre o catecismo da igreja. Não é documento papal. Eu uso de apoio na catequese de Crisma. É de que editora e qual ano que foi publicado? Por favor, Leonardo. Obrigado por esclarecer. O livro da catequese da igreja, aquele livro grossão ali, eu acho que ele tem tudo que a Tem. pessoa precisa Tem saber, o né? Catecismo da Igreja Católica. Você se baseia por ele a hora que você vai falar as coisas É, hoje, né? tudo, a verdade pastoral, doutrinal da igreja está no catecismo. E tem algum outro livro que complementa? Acho que não, né? O Código de Direito Canônico, ele veio para poder chancelar todas essas coisas. Então, nós temos, por meio desses documentos, nós temos o poder legislativo da igreja. Né? Por meio dos padres e bispos, nós temos o poder executivo. Uhum. Né? E por meio dos bispos, exclusivamente, nós temos o poder judiciário, de julgar. Então, é a função da igreja no meio do povo. Né? O bispo, na verdade, ele tem os 3 poderes, né? De legislador, de executor Executar e e de julgar. juiz. Uhum. O bispo é, por excelência. Então, a grande autoridade. Por isso, o bispo, ele recebe 2 pronomes de tratamento. Excelência, reverendíssima. Né? E esse é um pronome civil, inclusive. Porque, canonicamente, ele é chamado de reverendíssimo pai, pelo clero dele. Porque a paternidade do clero é do bispo. Sabe quando eu te conheci, eu pensava assim, nossa, o sonho de todo padre é ser um bispo, ser um cardeal. Quando você me conheceu... Aí... Mas por que você precisou de me conhecer pra Não, pensar assim, essa é besteira? porque eu não conhecia nada, né? E Ah. hoje você conhecendo um pouco, né? Você vê Você que tá vê todo mundo fugindo disso. a responsabilidade que é você ser um bispo. É pesado. É muita responsabilidade. É uma coisa que nós falávamos lá na Praça de São Pedro, a hora que o Papa chegou no balcão, que ele chegou chorando. Ele chegou no balcão Chegou chorando. Quando ele foi Quando ele foi escolhido, assim. ovacionado. Que ele apareceu no balcão da Basílica de São Pedro, que é o balcão central que fica em cima da porta central da igreja.
Ele chegou, ele não deu conta de segurar. Assim, ele muito emotivo, as lágrimas escorriam, né? Então o telão que estava filmando pela imagem do Vaticano, pelo telão você via nitidamente o rosto dele. Eu não sei como que foi a transmissão aqui no Brasil. Mas a gente viu de perto, escorria lágrimas. Porque foi ovacionado. E eu vou te dizer uma coisa. Você ter ali diante de uma praça, não só católicos, que é um fenômeno, inclusive, atribuído à popularidade do antecessor. Porque ninguém conhece o atual quando ele chega naquela janela. Então, se a praça estava lotada, é porque Francisco fez um bom trabalho. Se foram 250 mil pessoas para a missa de início do pontificado do Papa Leão XIV, é porque Francisco fez um bom trabalho. Porque ninguém sabe quem é Leão XIV. Nós estamos conhecendo agora. Então, se a praça estava lotada, é porque o antecessor dele foi grande. A gente vê isso, talvez tenha sido um pouco um relampejo que a gente possa ter essa ideia de um Papa que foi o Papa da geração de todos nós, que é o Papa João Paulo II. Não. Né? A morte do João Paulo II, não o início do pontificado, mas a morte do João Paulo II, que lotou não só o Vaticano, mas a cidade de Roma inteira. E os chefes de Estado, vocês lembram que estava a guerra do Iraque? Colocou o Bush diante Sim. do outro lado do Oriente, que eu esqueci Saddam o nome. Hussein. Do Saddam, né? Colocou um de frente pro outro a missa. Ficou os inimigos de frente um pro outro. Então João Paulo II ele conseguiu fazer ponte até no leito de morte. Ele foi um pontífice até dentro do caixão. Ele colocou os inimigos um de frente pro outro. Acho que foi o primeiro Papa que se aproximou muito do povo, né? Na verdade, por ter a televisão. Acho que foi o primeiro que entrou na televisão. O Papa João Paulo II, ele chega num momento em que a televisão tinha ganhado muita força e ele pegou o começo da internet. Então, o começo dessa rede social, dessa explosão midiática, era com o Papa João Paulo II. E ele tinha um feeling para essas coisas muito grande. E ele aproveitou isso de forma muito positiva. Então, foi muito forte o pontificado do João Paulo II. Você falando da responsabilidade, né? O Cabeleira começou aqui a falar sobre isso e você atentou a esse detalhe depois que você começou a participar aqui mesmo. Você sabia que já teve um brasileiro que foi indicado a Papa e não aceitou? Mito. Sério? Lenda urbana. Um cara lá se não me engano, de Salvador? Ele era de Fortaleza na época. Fortaleza? Não é? Loscheider. Não teve isso não? Ele foi indicado e não aceitou? Teve não. Ah, mano. Fiquei decepcionado. Não, eu pensei assim, porra. Não. São mitos, né? Existe um ditado na igreja que toda vez que tem um conclave, esse ditado vem à tona. Todo mundo que entra papa, sai cardeal. E é literalmente isso. Literalmente. Aconteceu agora. Agora. Né? Todas as apostas. Porque tudo apontava para dois nomes muito fortes. O Pizza, né? É o Pizza. Não, Pizza Bala era forte, mas não era do preferido. Busca aí para nós, por favor, o nome do cardeal de Budapeste e o Parolin, que era o chefe de Estado do Vaticano. Parolin. Porque, além de ser um grande diplomata, italiano, era né? italiano. Peter Erdo, Esse era o grande nome de um cardeal que estava sendo cotado fora da Itália, né? Que seria um cardeal, digamos, que não é periférico, ou seja, não é ao redor do mundo, mas que também não está no centro da Europa, e que era um cardeal da linha de Francisco. Europeu da linha de Francisco. Então falou-se muito no ZUP. Era jesuíta também? Não, ele não é jesuíta não, né? Não. Tinha o ZUP, que é o cardeal de Bolonha, mas o ZUP, ele é envolvido com pastorais sociais, e ele tem um cunho de esquerda muito forte, então seria um peso muito grande. Então o ZUP, nas primeiras congregações que nós transmitimos, a gente percebeu que o ZUP não seria um nome adequado. Porque depois que morre o Papa, vocês viram que tem a missa, 9 dias de missa. E durante esses dias tem o encontro, a reunião dos cardeais, que é quando os dicastérios ou os ministérios da Santa Sé apresentam a realidade para os cardeais das suas atividades. E ali,
os prefeitos, que têm a função de ministros dentro do Vaticano, apresentam a realidade deles ali dentro e como que está sendo e o que precisa. Para todos os Para cardeais. todos os cardeais. Né? E isso depois é tornado público. É como uma prestação de conta Prestação do de que contas. aconteceu Isso, com o de Francisco. como está. Uhum. De como Ó, está. Francisco E deixou naquele assim. momento, nome de ninguém é cogitado. O que é cogitado são realidades que precisam. Olha só, essa é a realidade. Qual o perfil que nós temos para essa realidade? Porque a realidade do dicastério para a doutrina da fé é essa. A realidade do dicastério para a família é essa realidade. Então, a partir dessas realidades, os cardeais vão traçando perfis. Fala, não, aqui é preciso de um diplomata, aqui precisa de uma pessoa pastoral, aqui precisa de uma pessoa mais dogmática. E assim vai se traçando o perfil. Então, quando se fala do jogo político, quem é preferido, quem que não é, é claro que quem tem mais proximidade com o Santo Padre anterior tem uma predileção, porque já conhece toda a estrutura. É mais fácil governar quando se conhece a estrutura. Então, naturalmente, pensamos nesses. Que é o caso do Parolin. Parolin tinha essa proximidade. Que era chefe de Estado do Vaticano, era uma pessoa que ele era Seguia as embaixador, tendências não, que como se precisava chama? ali também. Essa pessoa que faz o trâmite ali, não é embaixador, O diplomata. diplomata. Tá. Ele era um diplomata de carreira, então era um homem que comunicava com o mundo, né? E é uma pessoa muito santa. Uhum. Então o Parolin estava, de fato, né, entre os principais. E como sabia-se que a Conferência Episcopal Italiana queria muito voltar o papado para a Itália, não tinha outro nome. O Zuppi figurou porque ele era muito da linha de Francisco, porém ligado a movimentos pastorais de esquerda. Conferência Episcopal. Episcopal. Episcopal Episcopo é o nome grego para bispos. Aham. Episcopos. Existe um grupo de bispos e Todo país tem a sua conferência episcopal. Aqui no Brasil é a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Na Itália, é Conferência Nacional dos Bispos da Itália. Isso. Ah, tá. E a da Itália tinha essa necessidade de... Eles queriam queríamos voltar o papado para a Queríamos Itália, um. porque ficou com os italianos durante muitos séculos. Por quê? O italiano ele está mais atento ao que acontece na Cúria. Pela proximidade Pela ao proximidade. Vaticano. Pela proximidade. Então, ele já está ligado com a forma, com o modo de agir da Cúria. Então, é mais fácil para os italianos gerirem a Cúria do que pegar alguém que nós chamamos de periferia, como foi o caso de Francisco. O que é a periferia? É fora da Europa. Lembrando que a Europa é o centro por conta do Império Romano. Isso vem do século IV, tá? Então, o centro é a Europa, a cabeça é Roma. Tudo que está fora do centro é periférico. Sim. Então, o que não está na Europa é periférico. Então, trazer alguém da periferia era começar do zero. Então, a Conferência Episcopal sempre falava, vamos pensar em algum nome já aqui de dentro, porque é mais fácil de lidar. E, de fato, nós vimos, no início do conclave, para quem acompanhou, depois das reuniões onde cada cardeal, prefeito de dicastério, apresentou a realidade do seu dicastério, aí teve uma pausa ali de 2 ou 3 dias, se eu não me engano. Agora me fugiu as datas. Depois que começou, teve a missa pro eligendo pontífice. Nessa missa, a homilia do cardeal é também uma norteadora para o conclave que vai começar. Missa pro eligendo. Pro eligendo O que- pontífice. Para a eleição do pontífice. Ah, tá. Para a Então, escolha do pontífice. ali os cardeais se reúnem mais uma vez e pedem pro Espírito a Santo. aquela missa é oferecida, a intenção da missa é pela eleição do pontífice. E ela dá um norte também Isso. de onde nós A vamos homilia do cardeal que preside é uma homilia já para poder firmar o que as congregações conversaram e definiram durante os 9 dias. Você participou dessa? Não, eu cheguei depois, eu cheguei na véspera do conclave, eu Então, cheguei na segunda, essas missas todas são abertas. ao público. Todo sim. mundo Todo pode mundo participar, participa, não sim. são só os bispos, Não, não, não. tem nenhuma coisa fechada ali. Não, só o conclave que é Sim, fechado. é aqueles com fechados Pô, ali e dentro. então tem que pôr telão lá de fora, Sim, porque não muita cabe gente. todo mundo E a gente tem lá que lembrar dentro. que esse ano é ano jubilar. Então o mundo está indo peregrinar a Roma por conta do jubileu de 2025. A cada 25 anos nós temos um jubileu na igreja, né? Sim. Então, esse ano é ano jubilar, a cidade muito cheia. Teve a morte do Papa Francisco na Páscoa, que é uma data forte de peregrinos em Roma. Aham. Ele morreu na Páscoa. A cidade já estava cheia, muita gente foi para os funerais de Francisco. Pra vocês terem ideia, quando terminou o velório, ainda tinha fila na Praça de São Pedro e muita gente não conseguiu ver o corpo do Papa Francisco.
A fila era imensa. Acho que foi você que falou que teve uma adequação, não foi? De tempo. Teve que Foi aquele dia que a foi. gente tava com. Teve que adequar o tempo. Porque tava terminando 10 horas da noite. Teve um dia que eles estenderam até as 3 da manhã pro povo, porque o povo não foi embora. E Roma estava gelada à noite, porque agora é primavera lá. Faz calor durante o dia, mas à noite a temperatura cai abruptamente. E aí, depois dessa homilia, vai começar o conclave em si, que é quando só os cardeais e os secretários, geralmente padres, que ajudam, fazem ali a promessa de sigilo absoluto como um silêncio de confissão. Do que vai acontecer Do que lá acontece dentro. lá dentro. Então, nesse momento, não sai informação Não pode ser nenhuma. revelado. Os cardeais não têm o voto, a obrigatoriedade da confissão do silêncio. Se eles quiserem contar o que aconteceu, eles podem. Mas é uma questão ética. Eles não falaram. Né? Ou algum falou alguma coisa. Algumas coisinhas foram vazava. faladas. Algumas coisas foram faladas. E vocês ficavam sabendo ali em primeira mão. né, tipo, porque... Em primeira mão, não. Né? Talvez em segunda. Mas a gente... Não, durante o conclave, não. Só depois que elegeu o Papa. só Não, depois. durante o conclave, ninguém sabe de nada. Não sabe de nada. Ninguém, absolutamente Não vaza ninguém. nada. Então, como que é o conclave? Eles vão ficar fechados ali dentro. Aí Eles ficam trancados dentro da Capela Sistina. Isso. Cada um na sua cadeirinha. Fazem os votos, tem o escrutínio. Enquanto não tiver a maioria absoluta dos votos, ninguém é eleito. 2 terços. Sim. O Papa Bento XVI estipulou, se eu não me engano, 83 votos. Né? Porque são 121 cardeais. Então o Papa colocou aí essa conta. Um pouco mais de 2 Eu tô um pouco pouco confuso mais. com essa conta, mas todo mundo aí, os vaticanistas Sim, da internet, vão responder isso pra gente. Então, a galera fica lá fechada, sentada cada um na sua cadeira. Os aí vai só uma cardeais, pessoa né? ali, leva um alimento pra que eles não saem. Não, o alimento é na Casa Santa Marta. Eles saem pra se alimentar. Eles saem pra alimentar e voltam E de voltam. novo. E pra dormir. Cada um vai pra sua cela, chamada de cela, são os quartos. Aham, então Cada ele um não no seu fica quarto. fechado, o conclave não é um Não, isolamento não. em tempo O integral, nome não. remete a esse período em que os cardeais demoravam demais por questões políticas a Sim. terem um papa. Uhum. Por questões políticas. Não, tem que ser esse, tem que ser aquele. Não, e era briga, e matava, e fazia, acontecia. E demorava-se muito. Até que um dia o povo de Roma falou, vocês vão definir hoje como é que funciona esse negócio. E trancou, E exato. trancaram eles. Sem comida e arrancaram as telhas. Ah, Então eles ficaram expostos à neve, à chuva, sol, Caramba. e sem comida, Aham. sem banheiro, sem nada. Então eles tiveram que gerir um papa ali de imediato. Corre. esse é o conclave original. Original, por isso que Hoje dá o nome. Não tem isso mais não, hoje né? não, hoje não. Até uma coisa que a gente conversava ali nos bastidores é que, é claro que por respeito à tradição, né, isso provavelmente não será mudado, a forma. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu gravei, um dia que parou, teve a primeira votação no primeiro dia do conclave. Primeiro escrutínio, não deu, foi fumaça preta, nós saímos pra almoçar, né? Enquanto eu tava almoçando, eu vendo aquela movimentação na praça, aquele tanto de gente, e não era só católico ali na praça, gente do mundo inteiro, várias religiões. E eu gravei um vídeo falando, numa era digital onde tudo pra nós precisa de sinal de internet, porque dentro do Vaticano não tinha sinal de internet. Nós ficamos totalmente só com o satélite do Vaticano, que era da rede vaticana que transmite ao vivo. É a única rede. Então a gente copiava o sinal delas para transmitir para o mundo afora. Ninguém tinha acesso a celular, ninguém tinha acesso a nada. Então não tinha como pesquisar absolutamente nada em tempo real. A não ser quem estava na imprensa que tinha a repetição do sinal do Vaticano. E eu fiz um vídeo sobre isso. Que em tempos de tudo é rede, tudo a gente precisa de rede, de dados móveis. O mundo para esperar um sinal de fumaça. Caraca, é verdade. A gente está sempre esperando notificação pela rede Wi-Fi, pelo o roaming de dados e tudo mais, e o mundo se inclina até hoje a um sinal de fumaça. É porque é o sinal mais importante da humanidade, né? Mas você entende que a importância ela está para além da religião? Porque muitos não são católicos. Porque qual é o país, além do Vaticano, que o mundo para assistir à eleição do seu presidente, do seu monarca? Dos Estados Unidos. Porque é o grande império É o dono do mundo. da no sociedade, caso, do capital. Não é à toa que a língua do império é obrigatória no mundo. Por isso que a língua universal é o inglês. Porque a língua dos Estados Unidos é o inglês. E ele ocupa esse lugar de império, como se ele mandasse no mundo. E não é à toa que quando chega um presidente que tem um pouco de distúrbio,
ele vai querer se sentir de fato um César dos tempos atuais. Então, quando nós falamos da loucura dos presidentes norte-americanos, nós estamos falando de um complexo de grandeza, né? De magnitude, que está muito ligado também a essa ideia narcisista, né? Que a gente já falou sobre isso. De se achar Deus, porque todos os imperadores romanos se auto-intitulavam deuses. O título, que é um título, não é nome, Augustus. César, Augusto é título, não é nome. Ninguém se chama César, é o título dado ao imperador. César significa Não, César, o que reina sobre os homens. E Augustus, o que reina sobre os deuses. Vixe, Augusto é mais brabo que o César. Então todo César Augusto César reinava Augusto. sobre a matéria e sobre o espírito. Sobre o céu Por e que, a que o terra. cristianismo, porque toda religião era aceita dentro do Império Romano, por que, que só o cristianismo não foi aceito e foi perseguido? Porque os cristãos não adoravam a figura do imperador romano. E por não adorar a figura dele como divindade, eles eram chamados de... tem um termo certo agora do latim que me fugiu, porém é como se eles dessem má sorte para o império. Toda desgraça que acontecia no império, falava, é por conta desse povo que não adora o Não imperador. adora. Vamos matar os cristãos. Matava os cristãos como vingança pelo terremoto, pelo furacão, pelo vulcão. Tudo que colheita, acontecia não deu não colheita. teve colheita, teve enchente, teve granizo é ótimo. Teve granizo, destruiu a plantação. Tudo era culpa de quem? Dos cristãos que não adoram o imperador. Todo César do mundo foi assim, né? Se pegar Todos. Hitler, a culpa É. era dos judeus. Isso. O Trump, a culpa É a do- necessidade que esse povo tem de sempre sacrificar alguém nos altares da vaidade. É uma necessidade muito grande de fazer sangue alheio correr no altar da vaidade para mostrar que tem poder, né? As pessoas gostam. Bandido bom é bandido morto. Né? Você tem que fazer alguém sangrar para justificar que você é grande. Eu nem sei se é pra mostrar poder. Não, é uma assim, patifaria já tem- mesmo. É Eu acho que patifaria. é pra esconder uma incompetência Claro. de não conseguir resolver um problema. Aí ele né? quer mostrar que ele é grande, escondendo a Eu sou tão incompetência. incompetente Que eu mato, aqui que vão eu não resolvo. bater ali e esconder a Não merda sei que eu se tô fazendo seria, aqui. sabe por quê, Cabeleiro? Quando a gente fala desses grandes líderes, a gente sabe. Ele é quem assina o papel, mas nem sempre ele toma... Cara, é uma equipe gigantesca. Tem esse problema aqui. Você acha que ele que para, senta na mesa e faz o cálculo? Não é assim. Não é esse cara que faz esse cálculo. Depende dos loucos, eu penso que eles governam para Sim, eles pode mesmos. ser. Não, isso eu também acredito que pode chegar e ele não assinar. Mas falar assim que ele quer esconder porque ele não consegue resolver um problema, esse problema não passa na mão dele. Ele é o cara que assinou a solução do problema. Uhum. Você tá ligado, não é esse No cara caso- que para no pra sentar caso ali do e pensar, Hitler- vamos fazer isso. Não, não vamos longe, não. Não vamos voltar em Hitler, não. não, porque eu tá falo pra- Vamos falar porque, uma coisa assim, que da fumaça, então. Vamos voltar Não, lá só no quero dizer uma conclave. coisa. Resolveu o quê? Matar Bin Laden. Nada. Ok. Pra esconder uma incompetência. Responde ganhou. tudo que nós estamos falando na mesa. ganhou. Respondeu uma uns postos de incompetência. petróleo no final, isso aí não. Lógico que ganhou. O que os Estados então. Unidos fez? O que virou o Iraque hoje? Ganhou uns Todos postos de ganham. petróleo, entendeu? Sucateou. O que virou o Oriente? O Afeganistão, sucateou pronto. tudo. A resposta tá aí. Cuba, acabou com Cuba, Tá rapaz. tudo respondido. Tá vendo? Cuba é... E o que funciona? A megalomania. Né? Esse povo é tão louco, eles se sentem os próprios deuses da época atual. Você quer conhecer um homem, você dá poder pra ele. Isso, Você vai, justamente. dê poder, você vai conhecer. E os pequenos poderes, né? Desde do trabalhador ali da portaria, que para deixar você subir no prédio, te oprime se você não mostrar o documento e não colocar o dedo, a digital, não tirar a foto correta, não ficar do jeito que ele quer. Né? Começa nas pequenas coisas. Cada um exerce a sua própria o sonho autoridade. do oprimido é ser opressor, né? É ser A hora opressor. que tem Justamente. oportunidade ali, A oportunidade é o essa. sistema faz isso com ele, justamente. né? É foda. Eu vejo assim, essa participação mundial na escolha do Papa, assim, tem... Nossa, o tem padre uma- Fábio tá muito gato, mandaram aqui, hein? Eu sou. Eu não estou, eu sou. Sabe quando você olha assim e vê o negócio? Aí não tem jeito. Você É não mentira, falar. né? Tem Tem uma... aqui, ó, pô. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Você acha que eu enxergo? Não, não precisa ler, não. Muito obrigado pra quem falou. Tem uma Eu acho que- importância, Por que porque... você acha que ela tá com um problema de vista? Não, eu não enxerguei. Não, já tá certo, eu sou gato mesmo. Tem uma importância nessa escolha do Papa, porque os últimos papas foram eles responsáveis pelo pouco de equilíbrio que nós tivemos no mundo, né? Mas essa é a função do pontífice. Um pontífice constrói pontes. Tanto que o primeiro discurso do Papa Leão na sacada da Basílica foi isso. Leão 14.
Ele falou sobre construir pontes. Que nós não estamos mais em tempo de levantar muros. E que é uma crítica direta, inclusive, ao governo dos Estados Unidos, por conta de repatriação de imigrantes, mandando o povo embora. Então ele falou, não é, em pleno século XXI, a humanidade se enxergar e um povo querer se sobrepor ao outro, nós estamos no século XXI. Nós estamos querendo agir como se nós estivéssemos no século V, povos nômades destruindo impérios e tomando impérios, expulsando povos. Exploração. É uma loucura. Colonização, Aí você né? pensa, Querendo- né, gente? A gente sonhava na década de 80 assistindo os Jetsons, que nos anos 2000 a gente ia ter máquina de teletransporte. E o que nós temos? Presidentes imperialistas deportando pessoas porque acha que por ter um sangue diferente, uma nacionalidade diferente, não serve pro meu paizinho. Mas deixa eu te falar. Gente, isso vai também- falar que isso é evolução? Sabe Não, que o mas tio isso João- vai além, sabe? Porque aí você pega isso aí. Aí, sério, não concordo com isso também, não. Mas você pegar países que estão jogando bomba um no outro até hoje. Fala Justo, sério. também. Que evolução a gente chegou? Nenhuma. Você pega lá na Nenhuma. Rússia, daquele tamanho, esmagando o outro. Você chega em Israel com a Palestina, um Agora, destruindo o nós outro. temos que ir pro Porra, min- bomba pro- até pro hoje. micro. O homem Vamos- nunca vai largar de jogar bomba um no outro. Vamos pro micro, porque quando a gente Alô? fala assim, a Rússia e a Ucrânia, dá uma impressão que quem está guerreando é o mapa mundi. Não, quem está guerreando são homens e mulheres que morrem em lutas travadas por pessoas que eles nunca conheceram de perto. Verdade, nem vão, né? E isso é evolução da espécie? Não vai. Uma guerra expansionista, né? E é puramente por território, nem é isso, né? Tipo assim, não é nem religiosa. Não sei né? nem se é por território, hein? É, Acho que também tem muito não. mais vontade de ser visto pelo mundo do que... Isso aí pra mim tem um termo, eu não vou usar muito aqui, porque a galera que tá aqui, a gente entende que é católico, é religioso, são homens e mulheres, mas isso aí é na mesa. Que Sabe? você- Só pra mostrar que é grande. justamente, Eu sou grande mesmo, eu sou foda. Bando de medíocre. concordo. Então, eu quero que você me conte aqui, eu vou voltar lá na fumaça, que a gente saiu dela pra... Que foi muito legal a Pra comparação variar, né? A que você gente nunca fez. tem foco, porque é 3 TDAH na mesa. Mas me conta aqui, chegaram a soltar uma fumaça um dia errado, não teve? Saiu branco, depois ficou preto, é normal isso? Soltou aí? antes, não. Soltou sem colocar o produto. Então aí foi uma falha.